Obrigado pelo convite da Sinduscom. Eu assisti as outras palestras e achei um excessivo otimismo em relação ao Brasil. Acho que o Sami já trouxe aí uma visão um pouco mais cética, pelo menos um quadro de que a situação não é tão bonita assim para o Brasil. Eu vou fazer um exercício parecido, eu vou começar contando uma historinha do cenário econômico mundial para chegar até o meu quadro em relação ao Brasil. O resumo que eu faço em relação a nosso cenário externo, que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo no Brasil hoje, é mais ou menos análogo a um sujeito que ganhou na loteria. Ganhou um maná, um presente dos céus, e esse presente tem basicamente dois grandes pilares. O primeiro deles é esse aí: a China resolveu passar tardiamente por sua revolução industrial, crescendo a taxas de 2 dígitos por muito tempo e levando 20 milhões de pessoas por ano do campo para as cidades e colocando máquinas e equipamentos modernos na mão deles, e o choque de produtividade foi incrível e a gente viu o resultado ali, essas taxas de crescimento fantásticas que já estão cedendo, já estão arrefecendo para um patamar mais civilizado aí, de perto de 7%, algumas pessoas acham que vai a 6% ao ano, em cima de uma base muito maior, é verdade, mas o principal fator, talvez, da história do sucesso brasileiro, que levou a euforia com o Brasil nos últimos 10 anos, começa por aí. E o segundo grande, e que está em xeque, o segundo grande pilar, e talvez até mais importante, é esse aí. Isso é a taxa de Fed Funds nos Estados Unidos, né, a taxa de juros, a nossa Selic para os Estados Unidos, né, decidida pelo Fed, que é o Banco Central deles. E o que a gente vê aí é o seguinte: houve uma redução muito forte na taxa de juros lá atrás, quando teve o estouro da crise de tecnologia, em 2000. O Alan Greenspan era o presidente do Fed, ele jogou a taxa de juros para 1% ao ano por um longo período. Muitos economistas keynesianos, como Paul Krugman e tudo mais, estavam demandando esse tipo de reação e abertamente pedindo uma espécie de bolha imobiliária para conter, então, a queda do setor de tecnologia. Poucas pessoas investiam, de fato, na bolha .com, né, .com. Em compensação, imóvel é um ativo que todo mundo, ou quase todo mundo, tem. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Acabou produzindo-se uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, que estourou em 2008. Eu vou voltar a isso depois para o caso brasileiro, mas eu só queria deixar claro que as impressões digitais do governo americano estavam em todas as cenas do crime. As pessoas têm acusado muito o neoliberalismo pela crise de 2008, mas isso não é verdade. O epicentro do problema era o setor imobiliário, de hipoteca, onde duas empresas paraestatais, que era a Fannie Mae e a Freddie Mac, concediam crédito de uma forma absurda e relaxada, com um órgão do governo cuja única missão era cuidar da saúde financeira dessas empresas, e muito, inclusive, pressionado pela própria Casa Branca, porque o Washington tinha uma espécie de Minha Casa Minha Vida, que foi muito elogiado aqui hoje, porque todo mundo sonha com a casa própria, mas nem todo mundo tem condições de pagar por isso. E houve uma pressão muito forte de Washington para que essas empresas cedessem crédito para pessoas de classe de renda mais baixa, hispânicos e tudo mais, que não estavam em condições de arcar com aquele tipo de financiamento naquele momento. Estourou a crise e hoje, então, nós temos esse eletrocardiograma aí de um defunto, né, que é a taxa de juros zero nominal no mundo, nos Estados Unidos, na Europa é parecido, e taxa de juros real, então, descontada a inflação, até mesmo negativa em alguns casos. Isso é muito relevante para a nossa história brasileira pelo seguinte: isso é o dinheiro ardendo na mão de todos os investidores globais parrudos, né? E isso faz com que eles fiquem desesperados em busca de retorno mundo afora. Então eles passam a ficar com critérios de julgamento, de escolha de ativos muito relaxados. A analogia que eu sempre faço é um sujeito que está bebendo 3 horas seguidas sem parar numa festa, ele obviamente começa a olhar para o lado na busca de ativos, né, disponíveis, de forma um tanto mais relaxada, né? Então isso que aconteceu e fez com que houvesse uma exportação de poupança para países exóticos, para países emergentes, como o Brasil.
né? E aí coisas piores do que o Brasil. Você tem o Haiti emitindo dívida de 10 anos, pagando 7% em dólar ao ano. São coisas que são verdadeiras aberrações para o patamar de condições normais, temperatura e pressão. O resultado da China fez com que a nossa balança comercial tivesse aquela explosão. Tudo aquilo que nós exportávamos subiu de preço, inclusive a demanda também. Em compensação, tudo aquilo que a gente importava caiu de preço, porque a China entrou com uma produtividade enorme na produção de manufaturados e fez com que os produtos caíssem de preço que nós importávamos. Isso também, obviamente, não existe mais, né? Mas eu estou contando a historinha para a gente entender a época da euforia, e cada gráfico que eu mostro já fica claro que passou a euforia, né? E aí a gente vai chegar no quadro atual. Mas esse quadro de balanço já se reverteu e não existe mais esse maná, essa molezinha de demanda inesgotável por nossos recursos naturais. Os investimentos diretos, que é a historinha de exportar poupança externa para países como o Brasil, também você viu que deu uma explodida e fez com que tivesse uma onda de IPO enormes que a gente viu nas palestras anteriores. No setor específico de vocês, isso foi impressionante. Quase 20 empresas abriram capital. Isso tem impacto no setor, porque essas empresas se viram da noite para o dia super capitalizadas e concorrendo entre si para ativos e recursos escassos no setor, né? Então, gerou aí o que pode ser uma bolha em fomentação. A gente vai fechar a apresentação discutindo um pouco mais isso. O que isso gerou? Isso gerou uma melhoria tão grande no quadro macroeconômico do Brasil, na fotografia dos nossos indicadores macroeconômicos, que o governo começou, então, a gastar por conta, né? Parte disso é capturado pela dívida bruta sobre o PIB. E é importante aqui a gente analisar a dívida bruta sobre o PIB, não a dívida líquida, como a maioria dos investidores e agências de risco costumam olhar para países mais civilizados, porque o governo descobriu aqui uma artimanha que ele começa a emitir dívida bruta, transfere do Tesouro para o BNDES, que passa para várias empresas, e a dívida líquida não aumenta porque o BNDES tem crédito com essas empresas. Então o governo achou que tinha descoberto um modo contínuo de crescimento, enganando todos os investidores, né? Isso é uma brincadeira, uma piada de mau gosto, é a tal contabilidade criativa, né? Que é um malabarismo bem rudimentar. Eu brinco até que um mágico de festa infantil não faria isso, né? Podiam ter chamado pelo menos o David Copperfield para esconder um pouco melhor esses malabarismos, mas o fato é que todo mundo já sabe que isso está acontecendo. Então olham o endividamento bruto do governo e ele tem crescido a taxas muito elevadas. Isso é um problema à frente. O que sustenta, então, a história, né? E é muito relevante para o setor de vocês, na minha opinião, é a questão do desemprego. Dada essa mudança toda de quadro macroeconômico, nós realmente vivemos uma fase de quase pleno emprego no Brasil. Tá certo que tem um paradoxo aí, né? Um país que está em pleno emprego e ao mesmo tempo celebra cada ano mais e mais famílias entrando na Bolsa Família, né? Na esmola estatal, é um tanto paradoxal. Mas o fato é que estamos vivendo um cenário de mercado de trabalho aquecido. E isso é muito importante porque isso é o que segura as baixas taxas de inadimplência, por exemplo, no setor de crédito imobiliário e tantos outros. É a grande questão hoje do momento, né? Se isso aí, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se isso aí não fosse sustentar por muito mais tempo, nós vamos ter um problema muito sério na economia brasileira e especificamente no setor de construção civil. Esse quadro favorável macroeconômico permitiu também uma taxa de crescimento de crédito no país enorme, né? 2 dígitos, 22% ao ano nos últimos 5, 6 anos. E aqui vale notar uma coisa que é o seguinte: quando os bancos privados começaram a perceber que isso podia estar sendo excessivo e que a qualidade do crédito já não estava mais tão boa assim, eles pisaram no freio. Então os grandes bancos privados começaram a reduzir isso para 1 dígito e começar a olhar um pouco melhor a qualidade desse crédito.
O que o governo fez? O governo pisou no acelerador para compensar essa redução do crescimento do crédito privado. E os bancos públicos, que respondem por metade do crédito no Brasil, da carteira total de crédito no Brasil, metade é de banco estatal. Faço só um parêntese, no Manifesto Comunista de Marx e Engels, o 5º item dos 10 itens para a tomada de poder da ditadura do proletário é concentrar o crédito todo no Estado. Então eu brinco que o Brasil é um bom aluno marxista, já está na metade do caminho. E o fato é que o governo veio pisando no acelerador, eu vi que muita gente aqui elogiou isso hoje, mas o fato é que o critério da concessão de crédito público não é um critério econômico, é um critério político, é um critério eleitoreiro, é um critério míope. Ele olha as próximas eleições, ele não olha as próximas gerações. Voltamos à questão da Fannie Mae e da Freddie Mac. Essas duas empresas eram as mais alavancadas de toda a economia americana. Elas tinham 50 vezes dinheiro emprestado para cada $1 de patrimônio próprio. Né? Lembrando que tinha uma agência, OFHEO, é a sigla, cuja única missão da sua existência era cuidar da saúde financeira dessas duas empresas. O que me leva a questionar, né, na verdade, o dilema que o poeta romano Juvenal trouxe à tona, que é o seguinte: quem vigia, o vigia. Quando a gente delega ao Estado o poder de cuidar da saúde financeira dos bancos e dos emprestadores, é preciso tomar cuidado se a gente não está colocando, às vezes, a raposa para tomar conta do galinheiro. Nos Estados Unidos ficou claro que era esse o caso. No Brasil está parecendo que a gente vai pelo mesmo caminho. A Caixa Econômica Federal é o banco com maior alavancagem de todos. Ele, da última vez que eu vi, o último balanço era 28, alguma coisa assim, vezes cada real emprestado para cada real de patrimônio. E o governo cada vez mais repassando dinheiro do Tesouro ou querendo que a Caixa aumente esse financiamento, muito para o setor imobiliário. Só para a gente ter uma ideia da magnitude do que a gente está falando, a carteira de crédito total da Caixa Econômica em 2012 cresceu 45%. Eu acredito que tem vários empresários aqui. Qualquer um de vocês que cresça faturamento num ano 45% vai ter problemas de gerir o sucesso. É um bom problema, mas sem dúvida gera normalmente problemas. Um banco que cresce no tamanho que a Caixa tinha, 45% toda a sua carteira de crédito em um único ano, ninguém pode achar que esse crédito cresceu com boa qualidade e com preocupações econômicas. Né? Então, obviamente, houve uma ordem de cima para baixo e o governo literalmente sentou o pau na máquina por questões políticas. O financiamento imobiliário, obviamente, é o que mais tem crescido em todos os componentes de crédito no Brasil. É preciso trazer à tona aqui no debate algumas coisas, né, para qualificar isso. Primeiro, vem de uma base muito reduzida. É verdade. Não existia crédito imobiliário praticamente no Brasil. Né, desde os anos lá de quebra do CNH e tudo mais, do BNH. Mas o fato é que para crédito imobiliário você precisa de taxa reduzida e de confiança, credibilidade na economia para poder ter um prazo longo. Ninguém vai tomar crédito imobiliário para 2, 3 anos. Não é como comprar uma geladeira. Essas condições foram dadas por aquele cenário externo e, de fato, era uma novidade, então, na economia brasileira. Agora podia ter crédito imobiliário e começou, então, 15, 20, já estamos chegando a uma média quase de 30 anos, com taxas mais civilizadas, perto de 10%, um dígito. Mas o crescimento foi muito rápido. Então, mesmo partindo de uma base baixa, novamente, a gente administrar um crescimento de crédito imobiliário total na economia dessa magnitude não é uma coisa simples. Aí é a mesma coisa, só que em volume, né? Só para a gente ter uma ideia da exponencialidade do negócio. Como o governo é um player muito forte, muito relevante nesse setor, e com Minha Casa Minha Vida e tudo mais, e a própria Caixa Econômica financiando vários empréstimos, e os recursos são escassos, você tem um problema sério de concorrência pelos mesmos recursos na economia. É o mesmo trabalhador, é o mesmo pedreiro, a mesma argamassa, vergalhão e tudo mais. Então você gerou um problema de inflação nesse setor muito, muito relevante. Né? Tem sido aí uma taxa
e você vê que é constante, né, de 8% ao ano, todo ano, de aumento do INCC, do Índice de Construção Civil. Isso não é pouca coisa, né? O Brasil não tem métricas muito confiáveis de preço de imóvel, como o case Shiller dos Estados Unidos e coisas do tipo. Muito menos disseminado no país como um todo. Mas nós temos alguns indicadores, esse é um deles, né? E eu trouxe só para a gente... Isso todo mundo sente na pele, todo mundo sabe, tem alguma noção assim, mais qualitativa do que quantitativa, mas o fato é inegável, né, de que os preços de imóveis têm subido a taxas muito aceleradas no Brasil. Isso saiu no jornal O Globo semana passada, essa estimativa, e aí a gente tem uma noção boa da coisa, né? E não é só Rio e São Paulo, é já bastante pulverizado no Brasil como um todo, né? Você tem taxas de crescimento 2 vezes, na média, maior do que a taxa de crescimento da renda do brasileiro. E isso é uma coisa insustentável. Não dá para crescer preço de imóvel 2 vezes acima do que cresce a renda do trabalhador brasileiro para sempre. E aí tem um agravante ainda maior, né, que a taxa de crescimento da renda do brasileiro também está sendo muito acima da taxa de crescimento da produtividade do brasileiro, que foi o que o Sami já trouxe na palestra dele. Né? Você tem, na verdade, é difícil calcular a produtividade, mas com o que a gente tem para calcular, o fato é que nos últimos 10 anos a produtividade média do brasileiro praticamente não cresceu. É algo abaixo de 1% ao ano. E quando você vê que o salário e tudo mais está pressionado, crescendo, ganhos reais de salário mínimo muito expressivos, tudo isso é muito bonito para o governo vender no seu discurso, né, político. Mas o fato é que a conta não fecha. O salário das pessoas ele tem ligação direta com a sua produtividade. Você não pode ter um brasileiro produzindo 1/5 do que um americano produz e daqui a pouco ganhando parecido. Porque senão todo mundo vai fechar os negócios no Brasil e ir para os Estados Unidos e empregar americano, porque é muito mais produtivo. Né? Ou comprar produtos só feitos nos Estados Unidos. Então, essa conta não fecha e é importante a gente ter isso em mente, porque isso, para mim, é um dos grandes pilares de areia dessa historinha de euforia do Brasil, que já passou. Eu acho que quem tem olhos para enxergar já sabe que a euforia era fruto de uma coisa que não se sustenta. E ainda tem gente aí vivendo em negação com um choque de realidade, principalmente as autoridades, os tomadores de decisão do governo, esses são os que mais estão em negação da realidade, o que é preocupante, mas o fato é que muito da historinha que a gente teve de nova classe média, né, que é o Marcelo Neri, eu tenho brincado que é o Mr. M mesmo, porque esse sim fez mágica. Ele fez aumentar em milhões e milhões de pessoas a classe média no Brasil, sendo que classe média mora em favela e ganha R$500 por mês. Né? Isso é uma classe média um tanto estranha para padrões internacionais. Mas o fato é que mesmo essa ascensão toda de aparente riqueza no Brasil, que tem muito a ver com o sucesso do setor de construção civil, se deve a esses fatores aí que na minha percepção, estão chegando perto de se esgotar. A taxa de juros real já acusa esse golpe. Né? Isso é uma taxa medida pelos instrumentos futuros de mercado, ou seja, é o que está embutido já no preço dos ativos, e a taxa de juros real já tem subido aí para patamares mais razoáveis em relação àquilo que a gente viveu de euforia, né? O que já sinaliza de que, pelo menos, os agentes de mercado estão se dando conta de que a historinha, se não acabou, está chegando perto do fim. A historinha bonita. A taxa de juros nominal também, né, deu essa quicada, e aqui, de novo, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. O que aconteceu aí? A presidente Dilma, né, começou com a tentativa de sou uma grande eficiente gestora. Isso não colou muito. Aí veio com sou uma grande faxineira ética. Também não colou muito, porque voltou todo mundo. Voltou o Carlos Lupe, todo mundo. Aí o que aconteceu? Pegaram a bandeira, então, da taxa de juros. Ela era a corajosa presidente que ia confrontar os bancos que cobram taxa de juros irracionais no Brasil. Só que isso é análogo a um médico que quebra o termômetro para curar a febre do paciente. Isso é um sintoma. Isso não é a causa dos problemas brasileiros. A taxa de juros é alta no Brasil porque tem vários problemas estruturais. Boa parte deles foi
abordada pelo Sami na apresentação dele, né? Carga tributária, infraestrutura caótica, burocracia, asfixiante, lei trabalhista insana e por aí vai. Ela, na marra, reduziu esses juros, só que o império contra-ataca. O mercado ele é soberano. Você pode achar que vai dominá-lo ali na força, né? Por algum tempo você consegue, mas depois ele volta e volta com tudo. Então veio descendo de escada rolante e já está subindo de elevador. Esse ano deve fechar a 10% ou mais e talvez para cima até. Aqui eu já vou entrar direto no setor de construção civil, mas antes só lembrar que a inflação, que eu mostrei especificamente do setor de construção civil, mas a inflação no Brasil oficial também é manipulada. Não é 6%, é 7%, 7 e pouco. Os preços administrados estão todos manipulados pelo governo, congelados. Hoje, a última vez que eu chequei ali, a Petrobras estava subindo 6%, porque o governo está sinalizando que talvez possa descongelar um pouco o preço da gasolina e do diesel. Mas tem preço de energia elétrica, preço de metrô, de ônibus, tudo que é tarifa administrada pelo governo é congelada. Isso é irreal, isso é insustentável. Então a inflação legítima, a inflação oficial, de mercado e não oficial, é mais perto de 7% ao ano, o que é muita taxa. Bom, eu vi aqui uma euforia muito grande dos empresários que palestraram do setor. Mas o fato é que o mercado não compartilha, pelo visto, de tanta euforia. Índice de valor de ação em bolsa é uma máquina de descontar fluxo de caixa futuro. Isso embute a expectativa dos milhares e milhares de investidores que voluntariamente compram ou vendem ações em bolsa todo dia. Ou seja, é um indicador antecedente, né? Não é perfeito, o mercado falha, e senão não teria tantos problemas de bolha e tudo mais, mas o fato é que o que a gente pode ver é que as empresas principais do setor vêm sendo massacradas em bolsa, né? Vêm perdendo bastante valor de mercado, porque, como eu disse, houve uma quantidade enorme de IPO, as empresas colocaram muito dinheiro em caixa, o VGV delas explodiu, e daqui a pouco tinha empresa que saiu fazia ali projetos de 200, 300 milhões de reais, de repente estava fazendo projetos de 3, 4 milhões. Não é a mesma coisa, dirigir um Fusquinha ou dirigir um caminhão, um transatlântico. Então isso gerou problemas sérios nessas empresas. IPO é uma coisa muito boa, é importante ter sócios, investidores, mas eu não vou aqui vender a ideia de que o mercado financeiro, que é a minha área de formação, é uma panaceia, porque a gente sabe que o nosso foco costuma ser muito míope também, né? Quer saber do balanço do próximo trimestre. Isso fez com que essas empresas tivessem uma pressão muito grande por crescimento de VGV o tempo todo, sacrificando também qualidade, né? Isso foi um fator importante. Algumas utilizaram de métodos um tanto escusos para ir pedalando, e a contabilidade do setor de vocês é a mais esquisita que existe no país, talvez pior do que banco. Né? Banco, o contador vira para o sujeito e fala quanto é que você quer que dê o lucro, depois ele calcula o resto todo. Setor de construção civil dá para fazer bastante malabarismo também. Né? É muito esquisita essa contabilidade. E o fato é que os investidores acusaram o golpe e as empresas estão sendo massacradas. Aqui eu peguei a média e você vê que está valendo ali uma pequena parte do que já valeu. Né? Ou seja, é preocupante. Os investidores estão gritando para vocês que estão muito preocupados com o futuro do setor no Brasil. Acho que é um alerta que cabe levar em conta. Né? Aí vem a grande pergunta para eu fechar então e a gente abrir para o debate. É uma bolha que a gente vive no Brasil hoje, dada toda essa historinha que eu contei? E a minha resposta curta e grossa é não acho que é uma bolha. Acho que a gente tem possivelmente uma bolha imobiliária em gestação no Brasil. Isso eu acho que a gente já tem. No caso, a aposta que foi oferecida ali pelo palestrante do painel anterior, porque se for nos próximos 2 anos, talvez eu acho que realmente não estoura nenhuma bolha. Mas 10 anos à frente, aí é o caso do dinheiro que vai estourar um problema muito sério, ainda mais se continuar nessa toada de crescimento de crédito público e tudo mais. O lowest to value, que foi trazido realmente com algumas críticas, mas o valor do imóvel está subindo, pode ser parte da bolha. Então, quando você olha o numerador sobre o denominador e o próprio denominador sobe muito, cuidado com isso também. Mas o fato é que tem tido cada vez mais empréstimo imobiliário que o emprestador banca o grosso do imóvel. Essa é uma tendência,
né? Nós não estamos ainda nos níveis muito alarmantes, de 75%, 80% do valor do imóvel, mas estamos chegando ali perto de 60 e poucos, talvez. Não é bolha, olhando esse indicador, por quê? Porque nos países que tiveram bolha mesmo, como Irlanda, Espanha, Estados Unidos, né, nós tínhamos verdadeiras bizarrices que a gente ainda não identifica no Brasil. Para dar um único exemplo, né, bom, dois exemplos. Nos Estados Unidos tinha o tal do interest loans only, que o sujeito comprava o imóvel e só ia pagar a parte do principal daqui a 2 anos. Até lá era só juros. Né? A segunda bizarrice, e provavelmente a minha preferida, era os tais do Ninja Loans. Né? No Income, No Asset, No Job Loans. Foi a alcunha que criaram. O que é isso? O sujeito não tinha absolutamente nada, onde cair morto, ele não tinha emprego, ele não tinha ativo, ele não tinha renda, mas ele ia lá no banco e saía com 120% do valor do imóvel em financiamento. Os 20 excedentes era para ele poder mobiliar, tadinho, a casa dele e pagar uma viagem de férias também com a esposa. Então, essas verdadeiras anomalias de mercado nós não vemos no Brasil. O que me faz crer que não é um cenário de bolha ainda. Outra questão que também já foi trazida aqui em palestras, né, é que a penetração do crédito imobiliário no Brasil é baixa. Apesar do crescimento muito acelerado, a penetração é baixa. Eu tomo cuidado com esse tipo de comparação, porque quase tudo no Brasil que a gente comparar assim mostra um potencial enorme de crescimento. O consumo per capita de aço no Brasil é baixo. O consumo per capita de papel é baixo. O consumo per capita de iPad é muito baixo. O consumo per capita de televisão LCD é muito baixo. Então, o Brasil tem um potencial enorme porque é um país pobre, né, vis-à-vis os concorrentes desenvolvidos. Então, eu tomaria um pouco de cuidado com isso, mas é um indicador também que traz algum grau de conforto de que provavelmente tem um espaço, tem um tempo aí ainda para curtirem os seus VGVs com uma certa tranquilidade, sem achar que vai implodir amanhã uma bolha de crédito no Brasil. O comprometimento da renda já é um indicador que acende uma luz um pouco mais amarela. Nós temos um grau de endividamento médio da população brasileira muito grande. As pessoas no Brasil têm essa mentalidade de que se encaixa no orçamento, ele vai embora. Né? Isso é preocupante. Ainda não é uma taxa absurda, mas é uma coisa que acende, sim, uma luz muito amarela. Conclusão. Nossa história brasileira é uma história que se deve muito mais, a história bonita, a fatores exógenos que estão muito perto de ter se esgotado, e com isso o Brasil, principalmente estimulado pelo próprio governo, tomou atitudes irresponsáveis até, eu diria, de uma cigarra que ganhou na loteria e achou que o verão ia ser eterno, e o inverno se aproxima. Não é um cenário de bolha, mas é talvez um cenário de carestia, de espuma localizada de preço de imóvel, que eu acho que provavelmente não consegue mais crescer a taxas interessantes. Então, o cenário mais provável que eu vejo é, enquanto aquela taxa de emprego se mantiver, eu acho que não explode bolha alguma, porque não é bolha ainda, e vai ter para o setor algumas oportunidades localizadas, longe daquilo que nós já vimos para trás, né? Com muito mais foco em qualidade do que quantidade, do que crescimento, porque aquele juice, aquele suco, aquela molezinha existente no mercado, aquilo para mim já acabou mesmo. Obrigado.